mesmo. Ah, eu sou limitado, você é limitado. Pode estar certo disso, nós somos limitados. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, que a nossa prova, se a nossa mente determinar disso, isso nós vamos amanhã ser melhor do que hoje, porque a nossa prova tem um propósito em Deus. Quantos creem nisso? É a sua mente que determina isso. Se a sua mente achar que você está sendo castigado por Deus, você vai se sentir castigado. Mas eu não conheço um Deus que castiga. Eu conheço um Deus que disciplina porque ama. Mas você vai viver castigado por Deus a vida toda? Que é isso? Aí tem pessoas que aceitam como um castigo. Não, isso é um castigo. Deus já te perdoou, Ele já te sarou, você agora já é uma nova criatura e está sendo castigado por coisas que fez há 30 anos atrás. Que Deus é esse, pastor? Você está livre de tudo isso? É a tua mente. Olha o que Paulo diz em Filipenses 12 a 14. Quero ser rápido. Ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, olha só, a prisão, os açoites, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, e em todos os lugares, e em muitos dos irmãos, o Senhor tem tomado ânimo. Olha só, a prisão de Paulo fez com que a alma dessas pessoas fossem fortalecidas. E aí ele diz mais: olha, eu ouço falar que com as minhas prisões a palavra tem sido pregada com mais confiança e com mais temor. O que aconteceu com ele fez com que as pessoas confiassem mais na palavra de Deus e tivessem mais temor a Deus. Se você determinar isso no seu coração hoje, você vai ser fortalecido no teu coração, na tua fé. E você vai ver que o que você está passando não é nada em relação àquilo que vai acontecer para você chegar do outro lado. Agora tem pessoas que por uma noite já acham que isso é condenação, que não vale a pena ser crente, que não vale a pena seguir a Jesus, que não quer saber o porquê, ele quer saber de se ver livre. Meu irmão, ele está contigo nisso aí. Olha o versículo 20, o que ele diz: eu sei que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será engrandecido no meu corpo. Olha só, esse corpo vulnerável agora se tornou para Paulo o lugar da manifestação da glória e do poder de Deus, porque a sua mente estava curada. Ele não tinha nenhuma decepção interna